O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão Pedro estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão, ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim ao mundo. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o Evangelho, esse domingo, sugere uma reflexão sobre um dos assuntos mais fascinantes e mais polêmicos dos Evangelhos: o milagre. Jesus cura a sogra de Pedro e a seguir realiza outras curas milagrosas. Isso nos deixa maravilhados, perplexos, por uma parte. Por outra parte, levanta uma série de questões, de perguntas, a começar pela mais inevitável: o que é um milagre? Quando é que nós temos certeza que um milagre aconteceu? Como é possível distinguir uma cura milagrosa verdadeira de uma simulação ou de uma encenação? Como discernir milagres produzidos pelo poder da fé ou aparências de milagres induzidos pelo poder da mente? Certos fatos ou fenômenos extraordinários que nós não conseguimos explicar, conta-se entre os milagres. Hoje há certas doenças que são facilmente curadas. Na crença geral, no tempo de Jesus, elas só podiam ser curadas por forças milagrosas. E daí nascem outras questões ainda mais provocantes. O milagre só favorece a quem o merece, ou ele se dá pela bondade soberana de Deus, independente de merecimentos? Se, como diz Jesus, é a fé que cura, por que é que tantas vezes a fé não curou? Ela não foi bastante? Quem vai avaliar? Ela fugiu das normas? Quem vai pesar, quem vai medir? Quem, senão Deus, pode saber disso? O milagre só é possível por um ato de fé religiosa, ou alguém sem ter fé pode realizar um prodígio
equivalente a um milagre. E se Deus tem poder para curar qualquer doença, por que Ele não cura de vez todos os doentes deste mundo? Não são todos os seus filhos e filhas muito amados? E se Deus curasse todos os doentes, quantos milhões de profissionais da saúde ficariam desempregados? Por que é que Jesus dizia, depois de cada cura, à pessoa beneficiada: vá em paz, tua fé te salvou? E não dizia: o poder de Deus te salvou? Onde é que começa e termina a contribuição da fé ou a intervenção direta de Deus? Quantas questões. Finalmente, não é da própria lei da natureza que todos nós, um dia, vamos adoecer e morrer? Realizar um milagre, pois, não significa adiar uma sorte inevitável. Às vezes, em certas situações, desejar o milagre pode ser questionado, como um caso real daquele ancião de 90 anos, que a família levou ao abrigo. E chegando lá, ele disse: por que é que eu tenho de ficar nesse asilo, se eu posso ir para o céu? Diante de tantas perguntas, o que nós temos que fazer é reconhecer nossa incapacidade de desvendar os mistérios do poder e da sabedoria de Deus. Mas ao levantar essas dúvidas, essas desconfianças, nossa intenção não é diminuir o valor, muito menos negar a existência de milagres. Pelo contrário, é salvaguardar a sua origem divina, é livrá-los das mãos de milagreiros profissionais, mercenários da religião, mercadores da fé, biscateiros da esperança, gurus da moda. Que pensar de milagres programados e divulgados antecipadamente? Lá onde eu moro, quase toda semana passa um carro de som anunciando curas milagrosas com local, dia e hora marcados. Milagres mercantilizados, milagres transformados em propaganda comercial desta ou daquela igreja. São atitudes próximas ao sacrilégio, usurpação das coisas sagradas. É como se a gente pudesse exercer pressão sobre Deus, coagir Deus. Olha aí, Deus, nós preparamos o espetáculo, convidamos o povo, assumimos o compromisso, agora o Senhor tem que chegar, a sua honra está em jogo. Se o Senhor não vier, Satanás vem e vai sair ganhando, e Deus fica obrigado a se curvar diante do desejo de seus fiéis. Que ridículo para a nossa fé. A palavra milagre pode ter significados diferentes. A palavra. Certa vez perguntaram a uma criança o que é milagre e ela respondeu: milagre é gente grande não ficar chateando crianças, reclamando de crianças. Portanto, para ela, milagre era uma ruptura numa regra universal. Gente grande reclamando de criança é uma regra universal. O que é que pode ser mais próximo do mistério da vida para uma criança do que o seu mundo de fantasias e encantamentos? Deixemos, pois, que as crianças vivam os milagres que elas percebem em sua volta. A outra criança, a quem fizeram a mesma pergunta, ela respondeu: milagre é uma coisa que de longe parece outra coisa.
E quando a gente chega perto, não é coisa nenhuma. Parece Platão falando, parece Aristóteles falando, palavras filosóficas. Napoleão Bonaparte uma vez declarou que um dos maiores milagres do cristianismo é o fato dos pobres não terem trucidado os ricos. Na nossa vida pessoal, nós usamos a palavra de várias maneiras. Foi um verdadeiro milagre, dizemos, quando acontece uma solução excepcional de um problema grave da nossa pessoa. No sentido mais amplo, a palavra milagre significa alguma coisa maravilhosa, que nos causa perplexidade, que nos deixa deslumbrados. Nesse sentido, o universo é um milagre permanente. Observemos à noite o céu iluminado. Imaginemos a nossa Via Láctea, 400 bilhões de estrelas, muitas maiores do que o Sol. E é apenas a nossa galáxia, há outras milhões de galáxias. Tudo isso se equilibrando, se movendo numa harmonia perfeita na imensidão do universo. Que milagre cósmico incomparável! No sentido mais estrito, esse do Evangelho, milagre significa uma quebra, um fato excepcional, ou um fenômeno excepcional, que quebra as regras da natureza, as regras conhecidas. Imaginar o nosso Deus sempre pronto a quebrar constantemente as regras que Ele mesmo estabeleceu para reger suas criaturas, não é algo muito sábio, não é algo muito coerente, não é um bom exemplo para nós. Por outra parte, negar que Ele tenha esse poder de acordo com a sua misericórdia é negar ou diminuir os poderes de Deus. Conclusão: o milagre não é regra, é exceção. E Jesus? Jesus continua sendo, em questões de vida ou de fé, nosso guia supremo, nossa fonte única de inspiração. Que dizem os evangelhos? Os evangelhos narram precisamente 23 curas milagrosas operadas por Jesus. Considerando os 3 anos de vida pública dele, isso representa menos de uma cura por mês. Muito pouco para o Filho de Deus, cheio de compaixão pelo sofrimento de seu povo. E nem mesmo isso o impediu de uma vez desabafar diante do povo e exclamar: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está bem distante de mim, porque se eu não faço prodígios e milagres, não acreditam. Por conseguinte, Jesus não conectou. Fé depende de milagres. Quando chegou o momento em que a nossa redenção precisava do sacrifício de sua vida, Jesus deixou de realizar qualquer milagre. Foi a partir da sua prisão no Horto das Oliveiras. A partir daí, ele não realizou mais nenhum milagre. A partir daí, ele foi um prisioneiro nas mãos dos pecadores, nas mãos das autoridades políticas e religiosas, abandonado pelos seus discípulos, abandonado pela multidão medrosa e manobrada. Não era esse o momento dele realizar o maior dos seus prodígios? Ele não fez, por uma razão clara: chegar a hora dele dar a prova máxima da misericórdia do Pai do céu. E se não fôssemos capazes de acreditar nessa prova, então de nada valeriam os milagres. Chegar a hora de ele dar sua vida por amor. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, a crença nos milagres
nos faz muito bem. Deixa sempre aberta a porta para a possibilidade de que a nossa esperança permaneça de pé, de nunca entregar os pontos, de achar sempre uma solução para os nossos problemas de vida. No entanto, por outro lado, devemos estar alertas para o perigo que a ansiedade por milagres traz para a nossa fé. Sobretudo porque ela pode entrar em crise se ficar a depender de milagres. O milagre raramente acontece em minha vida enquanto a minha fé é provada a cada dia. E eu posso perguntar a Deus em certos momentos, por que é que o Senhor não vem logo resolver esse problema humano da corrupção, da mentira, da falsidade, da opressão que gera a violência e a divisão entre seus filhos e filhas. Observemos certos programas da televisão produzidos por alguns grupos que se dizem religiosos. O que é que mantém e sustenta esses programas? É a fé em Deus? É a disposição de seguir os ensinamentos do Evangelho? É não, só na aparência. O que sustenta é a garantia financeira a partir da promessa de curas milagrosas. É isso que atrai as multidões. E aqueles que estão à frente, que lideram essas produções, não são absolutamente pastores do rebanho de Jesus, nem mensageiros da boa nova de Deus. São empresários das coisas sagradas, explorando a boa fé dos simples para adquirir fortuna e poder. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, nós vivemos e sobrevivemos por uma corrente ininterrupta de milagres que nos passam despercebidos. E nós ficamos atrás de milagres para nos curar de dores que muitas vezes nós mesmos podemos curar pelo poder que já nos foi dado. Não foi Jesus quem disse: se vocês tiverem fé mesmo, como uma semente, vocês farão as coisas que eu fiz e farão coisas ainda maiores. Vamos, pois, viver. E se nós perguntarmos por que Deus não vem resolver esse problema da pandemia do coronavírus, das mentiras que hoje norteiam as relações políticas na sociedade? Por quê? Parece que nós estamos entendendo sua resposta. Não joguem nas minhas costas a responsabilidade que cabe a vocês. Eu deixei com vocês a tarefa e a capacidade de realizar os milagres maiores e mais necessários, aqueles que somente a fé e o amor podem operar. É por falta de amor que muitos acreditam em falsos milagres, e é por falta de amor que muitos deixam de acreditar nos milagres verdadeiros. Vamos, pois, viver dia a dia a nossa fé. Vamos provar a autenticidade de nossa fé pela prática constante e sincera da fraternidade. E deixemos com Deus a garantia de que Ele está pouco a pouco realizando o maior de todos os milagres que Ele nos preparou desde o início da criação. O milagre de nos fazer felizes, felizes. Amém. A minha alegria de poder todos os domingos celebrar essa Eucaristia com vocês me leva a lhe fazer um pedido para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.